Capítulo 17. Eu só vi o presidente em breve instante em minha vida, mas passara muito tempo o imaginando. Era como uma canção que ouvira um dia em fragmentos, mas cantara desde então em pensamento. Embora naturalmente as notas tivessem mudado um pouco com o tempo, o que quer dizer que eu esperava que sua fronte fosse mais alta e seu cabelo grisalho menos basto. Quando o vi, tive um momento de incerteza sobre se ele era mesmo presidente, mas me senti tão tranquila que não tive dúvida de que o havia encontrado. Enquanto Mamerra saudava os dois homens, fiquei parada atrás, aguardando minha vez de fazer a mesura. E se quando eu tentasse falar, minha voz soasse como taquara rachada ou madeira polida. Nobu, com suas trágicas cicatrizes, olhava para mim, mas eu não sabia se o presidente já me notara. Era tímida demais para olhar em sua direção. Quando o Mamerra tomou seu lugar e começou a ajeitar o kimono sobre os joelhos, vi que o presidente me olhava com ar de curiosidade. Na verdade, meus pés ficaram gelados porque todo o meu sangue correu para o rosto. Presidente Uamura, diretor Nobu, disse Mamerra, esta é minha irmã mais nova Sayuri. Estou certa de que você ouviu falar no famoso Uamura Ken, fundador da Electronic Uamura, e provavelmente também ouviu falar de Nobu Toshikazu. Nenhuma parceria empresarial no Japão foi tão famosa quanto a deles. Eram como uma árvore e suas raízes, ou um templo e seu portão. Mesmo sendo uma menina de 14 anos, eu ouvira falar deles. Mas jamais imaginara, por um só instante, que Iwamura Ken poderia ser o homem que eu encontrara nas margens do rio Shirakawa. Bem, fiquei de joelhos e fiz uma mesura dizendo as coisas habituais para pedir sua generosidade e tal. Quando terminei, fui-me ajoelhar no espaço entre eles. Nobu passou a conversar com o homem ao seu lado, enquanto o presidente, do meu outro lado, sentava-se com a mão em torno de uma xícara de chá, sobre uma bandeja em seus joelhos. Mamerra começou a falar com ele. Peguei um pequeno bule de chá e afastei a manga para servir. Para meu espanto, os olhos do presidente vagaram até meu braço. Naturalmente, eu estava ansiosa por ver exatamente para que ele olhava. Talvez devido à fraca luz do salão de exposições, a parte de baixo do meu braço parecia brilhar com a maciez de uma pérola e era de uma linda cor de marfim. Nenhuma parte de meu corpo antes me parecera tão bela. Fiquei bem ciente de que os olhos do presidente não se moviam. Enquanto ele ficasse olhando o meu braço, eu não o tiraria dali. Então, de repente, Mamerra se calou. Pareceu-me que parara de falar, porque o presidente observava meu braço em vez de escutar suas palavras. Só aí percebi o que de fato acontecera. O bule estava vazio. Mais ainda, estivera vazio quando eu o pegara. Se antes me sentira glamourosa, agora murmurei desculpas e larguei o bule tão depressa quanto pude. Mamerra riu. Veja que menina determinada, presidente, falou ela. Se houvesse uma só gota no bule, Sayuri a teria extraído. Que lindo kimono sua irmã mais nova está usando, Mamerra, elogiou o presidente. Será que recordo que você o usou em seus dias de aprendiz? Se eu tiver algumas dúvidas sobre aquele homem ser realmente o presidente, não as senti, mas quando ouvi a bondade familiar de sua voz. Acho que é possível, respondeu Mamerra. Mas o presidente me viu em tantos kimonos diferentes ao longo dos anos que não posso imaginar que se lembre de todos. Bem, não sou diferente de qualquer outro homem. A beleza sempre me impressiona, mas quando se trata de lutadores de sumô, não consigo distinguir um do outro.
Mamirra se inclinou diante do presidente e sussurrou. O presidente está dizendo que não gosta muito de sumô. Ora, Mamirra, está tentando criar problemas entre mim e Nobu. Presidente, Nobu-san sabe há anos o que o senhor pensa. Sayuri é a primeira vez que vai assistir ao sumô? Perguntou ele. Eu estivera aguardando alguma desculpa para falar com ele, mas, antes que eu pudesse respirar, ficamos chocados com o tremendo estrondo que sacudiu o grande edifício. Nossas cabeças se viraram e a multidão se calou, mas era apenas uma das portas gigantes se fechando. No momento, ouvimos gonzos rangendo e a segunda porta se fechou, empurrada por dois dos lutadores. Nobu desviara a cabeça para outro lado. Não resistia a espiar as terríveis queimaduras do lado de seu rosto e pescoço e a sua orelha deformada. Então vi que a manga do seu casaco estava vazia. Eu estivera tão preocupada que nem percebera isso antes. Estava dobrada em duas e presa ao ombro por um comprido alfinete de prata. Se você ainda não sabe, quando o jovem Nobu fora tenente da Marinha, foi ferido num bombardeio perto de Seul em 1910, na época que a Coreia foi anexada ao Japão. Eu nada sabia do seu heroísmo quando o vi pela primeira vez, embora todo mundo no Japão conhecesse a história. Se ele não tivesse se ligado ao presidente e se tornado diretor da Eletrônica Iwamura, provavelmente teria sido esquecido como herói de guerra, mas seus terríveis ferimentos tornavam mais notável ainda a história de seu sucesso, de modo que era comum que se mencionassem as duas coisas juntas. Não sei muito de história, pois em nossa escola só ensinavam artes. Mas acho que o governo japonês conseguiu o controle sobre a Coreia no fim da Guerra Russo-Japonesa. E poucos anos depois tomou a decisão de incorporar a Coreia ao Império Crescente. Os coreanos não gostaram muito disso. Nobu fora até lá, como parte de uma pequena força, para controlar a situação. Certa tarde, acompanhara seu comandante numa visita a uma aldeia perto de Seul. No caminho de volta para o lugar onde estavam amarrados seus cavalos, a patrulha foi atacada. Quando ouviram o terrível guincho de uma granada, o comandante tentou descer para uma valeta, mas era velho e se movia como um caramujo. Momentos antes de a granada atingi-los, ele ainda tentava se abrigar. Nobu se jogou sobre o comandante para protegê-lo, mas o velho levou isso a mal e tentou escapar. Com algum esforço ergueu a cabeça. Nobu tentou empurrá-la para baixo, mas a granada os atingiu, matando o comandante e ferindo Nobu gravemente. Numa cirurgia mais tarde naquele ano, Nobu perdeu o braço esquerdo acima do cotovelo. Na primeira vez que vi sua manga presa com alfinete, tive que desviar os olhos assustada. Nunca vira alguém que perdera um membro, embora, quando eu era uma menininha, um assistente do senhor Tanaka tivesse perdido a ponta de um dedo certa manhã limpando o peixe. No caso de Nobu, muitas pessoas achavam que seu braço era o menor de seus problemas, pois sua pele parecia uma enorme ferida. É difícil descrever sua aparência e seria cruel eu tentar. Apenas repetirei o que ouvi outra geisha dizer dele certa vez. Sempre que olho o rosto dele, penso numa batata que rebentou a casca no fogo. Quando se fecharam as enormes portas, virei-me para o presidente para responder à sua pergunta. Como aprendiz, eu podia me sentar tão calada quanto um arranjo de flores, se quisesse. Mas estava decidida a não deixar passar aquela oportunidade, mesmo que eu causasse nele uma levíssima impressão. Como uma pegada de criança no chão poeirento seria um começo. O presidente perguntou se é a primeira vez que vou assistir ao sumô, eu disse. É sim. E eu ficaria muito agradecida se o presidente pudesse me explicar alguma coisa.
Se quer saber o que acontece ali, disse Nobu, é melhor falar comigo. Qual o seu nome, aprendiz? Não pude escutar direito com o barulho da multidão. Desviei-me do presidente como uma criança faminta se afasta de um prato de comida. Meu nome é Sayuri, senhor, respondi. Se você é irmã mais nova de Mamerá, por que não há Mame, qualquer coisa em seu nome? Prosseguiu Nobu. Não é uma de suas tradições tolas? Sim, senhor, mas todos os nomes com Mame eram de mau agouro para mim, segundo o adivinho. O adivinho, disse Nobu com desdém. Foi ele que escolheu seu nome? Fui eu que escolhi, disse Mamerá. O adivinho não escolhe nomes, apenas nos diz se são aceitáveis. Mamerá, um dia, respondeu Nobu, você vai crescer e parar de dar ouvidos aos tolos? Ora, ora, Nobu-san, disse o presidente. Quem ouve você falar pensa que é o homem mais moderno desta nação. Não conheço quem acredite mais firmemente em destino do que você. Todo homem tem seu destino, mas quem precisa ir a um adivinho para descobri-lo? Eu procuro um maître para saber se tenho fome, disse Nobu. Seja como for, Sayuri é um nome muito bonito. Embora nomes bonitos e meninas bonitas nem sempre andem juntos. Eu começava a imaginar se seu comentário seguinte seria algo como: que irmã feia você pegou, Mamerá. Mas, para meu alívio, ele disse: aqui temos um caso em que nome e menina combinam. Mamerá, acho que ela pode ser até mais bonita do que você. Nobu-san, mulher nenhuma gosta de ouvir que ela não é a criatura mais bela ao redor. Principalmente você, hein? Bem, é melhor ir se acostumando. Ela tem olhos muito bonitos. Vire-se para mim, Sayuri, para que possa vê-los de novo. Eu não podia olhar para as esteiras, uma vez que Nobu queria ver meus olhos. Nem podia encará-lo sem parecer ousada demais. Assim, depois de deixar meu olhar vago um pouco, como se tentasse me equilibrar sobre o gelo, o deixei pousar na região do queixo dele. Se pudesse obrigar meus olhos a deixar de ver, eu o teria feito. Porque os traços de Nobu me pareciam argila mal esculpida. Você há de lembrar que até ali eu nada sabia da tragédia que o desfigurara. Quando fiquei imaginando o que lhe acontecera, não consegui evitar aquela terrível sensação de peso. Seus olhos têm um brilho surpreendente, falou ele. Nesse momento, uma portinha se abriu e um homem entrou usando um kimono muito formal, com um gorro preto alto na cabeça. Parecia ter saído de uma pintura da corte imperial. Ele abriu caminho pelo corredor, liderando uma procissão de lutadores tão imensos que tinham de se abaixar para passar pelo umbral. O que sabe de sumô, menina? Perguntou Nobu. Só que os lutadores são grandes como baleias, senhor, admiti. Em Guion trabalha um homem que um dia foi lutador de sumô. Você deve estar falando de Awadi. Está sentado ali, sabe? Com a sua única mão, Nobu apontou para outra fileira onde se sentava Awadi, rindo de alguma coisa com Corin ao lado. Ela deve ter me visto, porque deu um sorrisinho e se inclinou para dizer algo a Awadi, que olhou em nossa direção. Ele nunca foi um grande lutador, disse Nobu. Gostava de golpear os adversários com o ombro. Nunca dava certo, aquele burro. Mas quebrou a omoplata uma porção de vezes. A esta altura, os lutadores tinham entrado no salão e rodeavam a base do estrado. Um a um se anunciaram seus nomes e eles formaram um círculo encarando a plateia. Mais tarde, quando saíram novamente do salão, para que os lutadores do outro lado pudessem começar sua procissão, Nobu me disse: aquela corda num círculo no chão demarca o ringue, Sayuri. O primeiro lutador a ser empurrado para fora dele,
ou que toque o estrado fora dele, com qualquer parte além dos pés, perde. Pode parecer fácil, mas como se sentiria tentando empurrar um desses gigantes por cima da corda? Acho que eu viria por trás dele com matracas de madeira, falei, esperando assustá-lo tanto que ele saltaria para fora. Fale a sério, disse Nobu. Não fingirei que tenha sido uma coisa inteligente para eu dizer, mas foi uma de minhas primeiras tentativas de fazer brincadeiras com um homem. Fiquei tão constrangida que não pude pensar no que dizer. Então o presidente se inclinou para mim. Nobu-san, não brinca quando se trata de sumô. Não brinco com as 3 coisas que mais me importam na vida, disse Nobu. Sumô, negócios e guerra. Pelos céus, achei que era uma espécie de piada, disse Mamerá. Isso significa que você está se contradizendo? Se observasse uma batalha, disse Nobu, ou ficasse sentado no meio de uma reunião de negócios, entenderia o que estivesse ocorrendo? Eu não sabia ao certo do que ele falava, mas pude ver pelo seu tom que esperava que eu dissesse não. Ah, de jeito nenhum, respondi. Isso mesmo. E não espere entender o que ocorre no sumô. Por isso pode rir das piadinhas de Mamerá, ou escutar o que digo e aprender o que tudo isto significa. Ele tem tentado me ensinar anos a fio, disse-me o presidente com calma, mas sou um péssimo aluno. O presidente é um homem brilhante, disse Nobu. É mau aluno de sumô porque não se interessa. Nem estaria aqui esta tarde, mas teve a generosidade de aceitar minha proposta de que a Eletrônica e o Amura patrocinasse este espetáculo. Àquela altura, os 2 times tinham concluído suas cerimônias de entrada no ringue. Seguiram-se mais 2 cerimônias especiais, uma para cada yokozuna. Yokozuna é a mais alta hierarquia do sumô. Exatamente como a posição de Mamerá em Gion, explicou Nobu. Não tinha motivos para duvidar dele. Mas se Mamerá levasse para entrar numa festa metade do tempo que aqueles yokozuna levavam para entrar no ringue, nunca mais seria convidada. O segundo dos 2 era baixo e com um rosto notável que parecia esculpido em pedra, com um queixo que me fez lembrar a parte dianteira quadrada de um barco de pesca. A audiência o saudou tão ruidosamente que tapei os ouvidos. O nome dele era Miyagiyama. E se você conhece algo de sumô, entenderá por que o saudavam daquele jeito. É o melhor lutador que já vi, disse Nobu. Logo antes de os lutadores começarem, o apresentador deu a lista dos prêmios do vencedor. Um deles era a considerável quantia oferecida por Nobu Toshikazu, diretor da Eletrônica Iwamura. Nobu pareceu bem aborrecido ao ouvir isso. Mas que tolo, o dinheiro nem é meu, é da Iwamura. Desculpe, presidente, vou pedir que alguém diga ao locutor que corrija seu erro. Não há erro, Nobu. Levando em conta quanto eu lhe devo, é o mínimo que posso fazer. O presidente é generoso demais, disse Nobu. Fico muito agradecido. E passou ao presidente o pote de saquê, encheu-o e os 2 beberam juntos. Quando os primeiros lutadores entraram no ringue, esperei que começassem a luta em seguida. Em vez disso, gastaram uns 5 minutos ou mais derramando sal no estrado e agachando-se para inclinar os corpos para um lado e outro, levantando uma perna antes de batê-la no chão. De vez em quando agachavam-se, fuzilando um ao outro com os olhos, mas sempre que eu pensava que iam atacar, um deles se levantava e saía andando para pegar outro punhado de sal. Finalmente, quando eu não esperava, aconteceu. Partiram um para cima do outro, tentando agarrar os panos da cintura. Em mais um instante, um fizera o outro perder o equilíbrio e a luta terminara. A plateia bateu palmas e berrou, mas Nobu só balançou a cabeça e disse: técnica ruim. Durante os assaltos que se seguiram, muitas vezes senti que um ouvido estava ligado em minha mente e o outro em meu coração.
porque de um lado ouvia o que Nobu me contava, e muitas coisas eram interessantes, mas o som da voz do presidente do outro lado, conversando com Mamerra, sempre me distraía. Passou-se 1 hora ou mais, então o movimento de uma cor brilhante no setor de Awad chamou minha atenção. Era uma flor de seda, cor de laranja, balançando no cabelo de uma mulher que se ajoelhava. Primeiro pensei que fosse Corim, que tivesse trocado de kimono, mas então vi que não era Corim, mas Hatsumomo. Vê-la ali quando não a esperava, senti um baque, como se tivesse pisado num fio elétrico. Era questão de tempo até ela encontrar um jeito de me humilhar. Mesmo ali naquele salão gigantesco, no meio de centenas de pessoas, eu não me importava se ela me fizesse de boba, na frente de uma multidão. Mas não suportava a ideia de parecer boba na frente do presidente. Senti tal calor em minha garganta que quase nem conseguia fingir estar ouvindo, quando Nobu começou a me contar algo sobre os 2 lutadores que subiam ao estrado. Quando olhei para Mamerra, ela lançou um olhar para Hatsumomo e disse: Presidente, perdoe, mas tenho de pedir licença. Me ocorre que talvez Sayuri queira fazer o mesmo. Ela esperou que Nobu concluísse sua história e eu a segui para fora do salão. Ah, Mamerra-san, ela parece um demônio, falei. Corim saiu há mais de 1 hora. Deve ter encontrado Hatsumomo e a mandou para cá. Você, na verdade, devia sentir-se lisonjeada por Hatsumomo se dar tanto trabalho para atormentá-la. Não suporto que ela me faça de boba na frente, bem, de toda essa gente. Mas se você fizer algo que ela achar ridículo, vai deixar você em paz, não acha? Por favor, Mamerra-san, não me deixe constrangida. Tínhamos atravessado um pátio e íamos subir os degraus para o prédio onde ficavam os banheiros, mas Mamerra me levou, em vez disso, a uma passagem coberta. Quando ninguém nos ouvia, ela me disse em voz baixa: Nobu-san e o presidente foram grandes benfeitores meus por muitos anos. Os deuses sabem que Nobu é implacável com pessoas de quem não gosta, mas é tão leal como amigo quanto um servo com seu senhor. Você nunca encontrará homem mais digno de confiança. Pensa que Hatsumomo entende estas qualidades? Tudo o que vê quando olha para Nobu é o Senhor Lagarto. É assim que ela o chama. Mamerra-san, na noite passada vi você com o Senhor Lagarto. Ah, céus, você parece toda manchada. Acho que ele anda se esfregando em você. Esse tipo de coisa. Ora, eu não me importo com o que você acha de Nobu-san no momento. Um dia vai começar a ver que bom homem ele é. Mas Hatsumomo pode deixá-la em paz se pensar que você começou a gostar dele. Eu não sabia como reagir, nem ao menos tinha certeza do que Mamerra estava me pedindo para fazer. Nobu-san andou falando com você sobre sumô boa parte da tarde, prosseguiu ela. Todos pensam que você o adora. Agora finja um pouco para Hatsumomo. Deixe-a pensar que se encantou mais por ele do que por qualquer outra pessoa. Ela vai achar a coisa mais engraçada que já viu. Provavelmente vai querer que você fique em Gion só para apreciar mais isso. Mas, Mamerra-san, como farei Hatsumomo pensar que estou fascinada por ele? Se você não conseguir isso, é porque não a treinei direito, respondeu ela. Quando voltamos ao nosso camarote, Nobu conversava com um homem a seu lado. Não pude interromper, de modo que fingi estar absorta pelos lutadores que preparavam o próximo assalto no estrado.
A plateia devia estar inquieta. Nobu não era o único que conversava. Senti tanto o desejo de me virar para o presidente e perguntar se ele se lembrava de um dia, vários anos atrás, quando fora bondoso com uma menina, mas naturalmente eu nunca poderia dizer nada disso. Além do mais, seria desastroso para mim falar com ele enquanto Hatsumomo observava. Logo Nobu se voltou para mim outra vez. Estes assaltos foram monótonos. Quando Miyagi-ama atuar, vamos ver o que é verdadeira habilidade. Pareceu-me ser a minha chance de envolvê-lo. Mas já fiquei tão impressionada com as lutas que vi, menti. E as coisas que o diretor Nobu teve a bondade de me relatar foram tão interessantes que mal posso imaginar ainda não ter visto o melhor. Não seja ridícula, disse Nobu. Nenhum destes lutadores merece estar no mesmo ringue de Miyagi-ama. Eu podia ver Hatsumomo numa fileira distante, por cima do ombro de Nobu. Conversava com Awadi e não parecia estar olhando para mim. Sei que pode parecer uma pergunta muito boba, falei, mas como é que um lutador pequeno como Miyagi-ama pode ser o melhor? Se tivesse visto minha expressão, você acharia que nunca um assunto me interessara mais. Sentia-me ridícula, fingindo interesse em algo tão banal. Mas ninguém que nos visse saberia que não falávamos dos mais profundos segredos de nossas almas. Fico feliz em dizer que, bem nesse momento, surpreendi Hatsumomo voltando a cabeça para mim. Miyagi-ama só parece pequeno porque os outros são tão mais gordos, dizia Nobu. Mas ele tem muito orgulho do seu tamanho. Sua altura e peso foram impressos no jornal corretamente há alguns anos. Mesmo assim, ele ficou ofendido a ponto de mandar um amigo bater-lhe no alto da cabeça com uma tábua. Depois se entupiu de batatas doces e água e foi ao jornal mostrar que estavam errados. Eu teria rido praticamente de qualquer coisa que Nobu dissesse, quero dizer, por causa de Hatsumomo. Mas na verdade era bem engraçado imaginar Miyagi-ama fechando os olhos e esperando que a tábua lhe batesse na cabeça. Fiquei com esta imagem na mente e ri tão solta quanto me atrevia a fazer, e logo Nobu começou a rir comigo. Devemos ter parecido grandes amigos aos olhos de Hatsumomo, pois eu a vi bater palmas encantada. Logo tive a ideia de fingir que Nobu era o presidente. Cada vez que ele falava, eu ignorava a sua maneira rude e tentava imaginá-lo gentil. Aos poucos fui capaz de olhar seus lábios e bloquear o descolorido e as cicatrizes, imaginando que eram os lábios do presidente e que cada nuance de sua voz era um comentário a respeito de seus sentimentos para comigo. A certa altura me convenci de que eu nem estava no espetáculo, mas num aposento calmo ajoelhada ao lado do presidente. Desde que me lembrava, nunca sentira tal felicidade. Como uma bola jogada no ar parece ficar suspensa e imóvel antes de cair, eu me sentia suspensa numa calmaria onde o tempo não existia. Olhando em torno, vi apenas a beleza dos imensos troncos de madeira e aspirei o aroma dos bolos de arroz doce. Pensei que aquela sensação não acabaria nunca. Mas, a certa altura, fiz um comentário que nem recordo e Nobu reagiu. De quem está falando? Só um tolo poderia ter uma ideia tão boba? Meu sorriso desapareceu antes que eu pudesse contê-lo, como se as cordas que o sustentassem tivessem sido cortadas. Nobu me encarava. Hatsumomo estava distante, mas tive certeza de que nos observava. Ocorreu-me então que se uma geisha ou jovem aprendiz tivesse olhos marejados diante de um homem, a maioria tomaria isso como encantamento. Eu podia ter respondido com desculpas ao seu comentário rude. Em vez disso,
Imaginei que era o presidente que falara daquele jeito comigo, e num instante meu lábio tremia. Baixei a cabeça e me fiz de infantil. Para minha surpresa, Nobu disse: Eu magoei você, não foi? Não tive dificuldades em fungar de maneira teatral. Nobu ficou me olhando um longo tempo, depois disse: Você é uma menina encantadora. Sei que pretendia fazer mais algum comentário. Porém, nesse instante, Miyagiyama entrou no salão e a multidão começou a berrar. Por um bom tempo, Miyagiyama e o outro lutador chamado Saiho se balançaram em torno do estrado, pegando sal e jogando-o no ringue, ou batendo os pés como fazem os lutadores de sumô. Cada vez que se agachavam encarando-se, me faziam pensar em dois rochedos na iminência de rolar. Miyagiyama sempre parecia pender um pouco mais para a frente do que Saiho, que era mais alto e muito mais pesado. Pensei que quando se chocassem, o pobre Miyagiyama seria empurrado para trás. Não podia imaginar alguém arrastando Saiho por aquele ringue. Assumiram sua posição 8 ou 9 vezes, sem que nem um deles atacasse. Então Nobu sussurrou para mim: Hatake come. Ele vai usar o Hatake come. Observe os olhos dele. Fiz o que Nobu sugeria, mas tudo o que vi foi que Miyagiyama nunca olhava para Saiho. Acho que Saiho não gostava de ser ignorado desta maneira, porque fuzilava o adversário com a ferocidade de um animal. Suas mandíbulas eram tão enormes que sua cabeça parecia uma montanha, e seu rosto estava agora vermelho de raiva. Mas Miyagiyama continuou agindo como se mal o notasse. Não vai demorar muito, sussurrou Minobu. Com efeito, da próxima vez que se agacharam apoiando-se nos punhos, Saiho atacou. Vendo Miyagiyama inclinar-se adiante como fez, a gente pensaria que estava pronto para lançar seu peso sobre Saiho. Em vez disso, usou a força do ataque de Saiho para se pôr de pé. Num instante saiu do caminho como uma porta que deslizasse e pegou o adversário pelo pescoço. A essa altura, Saiho jogara tanto o próprio corpo para a frente que parecia alguém prestes a cair de uma escada. Miyagiyama lhe deu um empurrão com toda a força e Saiho passou sobre a corda a seus pés. Então, para meu espanto, aquela montanha de homem voou sobre a beirada do estrado e caiu na primeira fila da plateia. Os espectadores tentaram escapar, mas quando havia acabado, um homem se ergueu sem fôlego, porque um dos ombros de Saiho o atingira. O embate não durara mais que um segundo. Saiho deve ter se sentido humilhado, porque fez a mais breve mesura dos perdedores daquele dia e saiu do salão enquanto a multidão ainda rugia. Esse é o movimento chamado Hatake Komi, disse Minobu. Não é fascinante? Disse Mameha, como que deslumbrada. E nem pôde concluir seu pensamento. O que é fascinante? Quis saber o presidente. O que Miyagiyama acaba de fazer, nunca vi nada igual. Viu sim, lutadores fazem isso o tempo todo. Bem, com certeza abriu minha mente, disse Mameha. Mais tarde, quando voltávamos a Gion, Mameha se virou para mim animada no rickshaw. Aquele lutador de sumô me deu uma ideia maravilhosa, falou. Hatsumomo nem sabe, mas acaba de perder o equilíbrio e só vai descobrir quando for tarde demais. Você tem um plano? Ai, Mameha-san, conte-me, por favor. Você achou por um segundo que eu contaria? Questionou-me. Não vou dizer nem à minha criada, apenas procure manter Nobu-san interessado em você. Tudo depende dele, de outro homem também. Qual? Um que você ainda não conhece. Agora não vamos mais falar disso.
Provavelmente eu já disse mais do que deveria. Foi ótimo você conhecer Nobu-san hoje. Ele pode ser o seu salvador. Devo admitir que senti uma tristeza enorme ao ouvir isso. Se eu precisava de um salvador, que fosse o presidente e ninguém mais.